Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai viajar no tempo, direto para as sombras úmidas e misteriosas das florestas da França do século XVIII. Entre os anos de 1764 e 1767, uma província remota chamada Gévaudan foi literalmente engolida por um pânico brutal. Um predador implacável começou a caçar humanos, desencadeando um dos maiores mistérios históricos e biológicos de todos os tempos. E olha, essa não é só uma história de terror na floresta, tá? É um enigma real e absolutamente fascinante sobre sobrevivência e sobre o poder do medo. Bom, vamos mergulhar nisso. Porque o medo de ser devorado não vinha só de dentro das florestas escuras. Ele era ativamente alimentado de dentro das igrejas da região. No último dia do ano, 31 de dezembro de 1764, o bispo de Mende usou esse exato decreto bíblico que estamos vendo para dar um sentido aterrorizante aos ataques. Ao descrever a criatura como um flagelo enviado por Deus, um castigo divino direto para punir os pecadores, ele simplesmente superalimentou o pânico local. O terror físico da noite, de repente, se misturou com um terror espiritual profundo e esmagador. E o nível de pânico da população era completamente justificado. Olhando para a magnitude impressionante dessa tragédia, a gente percebe rapidinho que não eram só pequenos incidentes rurais. Estamos falando da marca brutal de mais de 100 ataques fatais. Isso sem contar as dezenas de ferimentos graves registrados. Essa contagem terrível consolida esse evento como uma das sequências de ataques de animais mais letais já documentadas na história moderna europeia. A ferocidade e a frequência assustaram tanto os camponeses quanto as elites do reino, sem distinção. Para a gente entender perfeitamente como esse caos se desenrolou pelo país, observar essa linha do tempo de 3 anos é fundamental. A coisa toda começou como um terror no verão de 64, escalou para uma caçada real massiva no ano seguinte e terminou de um jeito bem anticlimático em 1767. Foi um período de 3 anos onde o medo governou absolutamente tudo por lá. Mas vamos para o começo. Tudo se iniciou nas sombras densas da floresta de Mercoeur. Os primeiros contatos, na verdade, não foram fatais. Teve o caso de uma jovem pastora que se salvou só porque os imensos touros do seu próprio rebanho investiram contra a ameaça, afugentando a fera bem a tempo. Mas o terror real foi inaugurado de fato em 30 de junho, com a primeira morte documentada, uma menina de apenas 14 anos chamada Joanne Bollet. E esses primeiros ferimentos já provaram, desde o início, o gosto aterrorizante que a criatura tinha por humanos solitários e altamente vulneráveis. E à medida que a contagem de corpos aumentava, a imprensa satírica lá de Paris começou a ridicularizar a impotência da coroa. Essencialmente humilhado pela mídia, o rei Luís XV foi obrigado a intervir. Uma verdadeira fortuna de 6.000 libras foi oferecida como recompensa e tropas marcharam para Gévaudan. E no meio disso tudo, tem a história incrível de um menino de 10 anos, Jacques Portefax. O Jacques liderou bravamente seus amigos contra o monstro, usando só paus e forquilhas. A atitude foi tão absurdamente heróica que o próprio rei o premiou com dinheiro e pagou pelos estudos dele. Imagina a vergonha para o exército, um garotinho de 10 anos se saindo melhor que as tropas reais. Vamos avançar para ver como isso se constrói, porque a tentativa de caçar a besta virou um espetáculo de fracassos absurdos. Primeiro, o capitão do Ramel teve a ideia brilhante e insana de vestir seus soldados com roupas de camponesas para atrair a besta. Obviamente, não deu certo. Depois vieram pai e filho Deneval, caçadores de elite da Normandia com os cães treinados deles. Fracassaram também. Aí coube a François Antoine, o atirador real da corte, tomar a frente. Mas, no final das contas, o peso acabou caindo mesmo sobre um atirador local, o popular Jean Chastel. A enorme pressão política para estancar a crise, custasse o que custasse, levou a um desfecho fabricado. Em setembro de 1765, aquele atirador da corte, François Antoine, abateu um colossal lobo cinzento. O bicho tinha imponentes 80 centímetros de altura e pesava inacreditáveis 60 quilos. Esse gigantesco animal, nomeado de Lobo de Chazes, foi imediatamente empalhado e despachado como troféu heróico lá para a corte de Versalhes. O rei proclamou a erradicação do mal e a ameaça foi oficialmente e burocraticamente considerada terminada. Tragicamente, a celebração durou muito pouco. Ao raiar do mês de dezembro daquele mesmo ano, os gritos voltaram quando o monstro emboscou e feriu violentamente 2 meninos. Mas e a vitória retumbante que já tinha sido proclamada? Pois é, para proteger a imagem dessa vitória, a coroa simplesmente fechou os olhos. Foi o pior tipo de controle de danos possível. O rei ignorou todas as preces urgentes que vinham da província.
Oficialmente abandonados e morrendo de medo, os moradores tiveram que montar seus próprios grupos de caça, liderados pelo Marquês d'Apshir. O derramamento de sangue local só seria silenciado para sempre em 19 de junho de 1767. Durante as batidas no Monte Mouchet, o caçador local Jean Chastel disparou o tiro decisivo usando nada além do seu próprio mosquete comum e finalmente derrubou a temível besta de Gévaudan. E um detalhe bem importante: aquela história de balas de prata consagradas e orações místicas é pura lenda. Foram floreios fantásticos adicionados pela cultura pop e pelo folclore muitos e muitos anos depois. Então, o que exatamente era a besta? Com ela finalmente prostrada, a gente passa de uma cronologia aterrorizante para uma busca por respostas concretas. O sangue parou de escorrer, é verdade, mas as dúvidas começaram a crescer exponencialmente. Com base nos restos relatados e no que os sobreviventes descreveram, o que era de fato esse predador tão brutal? Quando a gente compara a temível besta a um lobo europeu normal, as proporções saem completamente dos trilhos. Os aldeões relataram algo do tamanho de um bezerro. A pelagem avermelhada tinha uma linha escura cortando as costas. Além disso, a anatomia incluía uma cauda tão longa e com tufa de pelos tão denso que diziam que podia nocautear um homem. E o mais bizarro de tudo, ao invés de uivos, dezenas de testemunhas relataram sons que pareciam o relincho de um cavalo assustado. Só imagina ouvir isso na floresta, à noite. Surreal, né? Então, o ponto crucial é: o que a gente faz com todas essas características que beiram o impossível biológico? Ao olharmos para os fatos de forma bem imparcial nessa tabela, 4 grandes suspeitos se destacam. E as teorias variam desde uma anomalia genética até delírios e fantasias de um medo generalizado na sociedade rural da época. Vamos examinar cada um deles para entender a realidade por trás do mito. Agora, o que é realmente fascinante sobre essa primeira teoria do híbrido são as evidências físicas. Aquele primeiro grande animal caçado em 1765 tinha um filhote com notáveis esporões duplos nas patas traseiras. Essa é uma peculiaridade biológica que indica a mistura com cães mastins ou pastores robustos e não algo que se vê em lobos selvagens. Esse caldeirão genético entre um cão imenso e um lobo justificaria com perfeição o tamanho de bezerro da fera e, principalmente, a sua assustadora falta de medo dos humanos. Nossa segunda teoria nos leva a um fugitivo exótico. Se a gente seguir à risca as descrições da cauda tufada e do estranho pelo avermelhado, a hipótese aponta que talvez fosse uma jovem hiena listrada ou até mesmo um leão africano juvenil que escapou de alguma coleção privada. O único problema dessa ideia: não existe um único registro histórico de animais exóticos fugindo nessa região naquela época. É uma teoria fascinante, sem dúvida, mas carece bastante de provas documentais. Passando para o nosso terceiro suspeito, temos uma das teorias mais sombrias e perturbadoras avaliadas pelos historiadores: a de um assassino em série humano. A ideia é que criminosos, ou quem sabe até o próprio Chastel, usando um cão treinado ou uma pele de lobo, teriam se aproveitado do estado de caos selvagem para encobrir assassinatos perversos. Isso explicaria um padrão forense incrivelmente incomum em muitos cadáveres recuperados: casos com vítimas cuidadosamente decapitadas e misteriosamente despidadas. São detalhes completamente bizarros para ataques clássicos de lobos ou cães. E para quem acha que a histeria da informação é uma novidade de hoje em dia, bom, dá uma olhada nisso. Durante todo o surto da besta, a mídia operou com o que seria o verdadeiro clickbait do século XVIII. O famoso diário Courrier d'Avignon publicou cerca de 98 reportagens super exageradas. Eles inventaram atributos absurdos como posturas bípedes e invulnerabilidade a tiros, criando uma histeria que vendia jornais por toda a Europa. Eles pegaram uma série de ataques trágicos locais e transformaram em um monstro invencível e altamente lucrativo. Nossa quarta teoria olha por uma lente puramente sociológica. Especialistas apontam que a Igreja Católica pode ter tirado vantagem do pânico usando a fera como uma ferramenta de controle. Pensa bem, em uma região com grandes tensões entre protestantes e católicos, as pregações retratavam a fera como um flagelo divino por causa da heresia. Era uma forma incrivelmente eficaz de unificar a população pelo medo, manter a influência e garantir a coesão no momento de crise. Mas, afinal, o que a ciência da época realmente provou? É aí que entra o relatório Marin, a única autópsia oficial do animal morto por Chastel, conduzida por um cirurgião experiente de Saugues.
O documento conclui claramente que o animal era simplesmente um lobo de proporções extraordinárias. Infelizmente, devido ao alto grau de decomposição do corpo durante a viagem, os detalhes genéticos minuciosos se perderam para sempre, ou seja, a prova definitiva escorregou pelos dedos da ciência. E isso nos traz esta pergunta provocativa. Fomos testemunhas de um monstro real, uma anomalia biológica que a ciência nunca compreendeu? Ou será que tudo não passou de uma lenda nascida do oportunismo midiático e do medo profundo, inflando uma tragédia de ataques de lobos? A verdade é que a linha entre a biologia e a superstição segue indecifrada. E é exatamente essa mistura de tragédia histórica, mistério biológico e o poder impressionante da imaginação humana que faz com que a besta de Gevaudan continue nos cativando até hoje.